E para a gente continuar falando sobre esse assunto, a gente vai falar com o Matheus Silveira, que é professor de Direito Constitucional e Internacional. Matheus, bom dia. Obrigada, viu, pela entrevista, para tirar as nossas dúvidas sobre essa mudança. Toda vez que a gente tem algum tipo de mudança em nacionalidade, em visto, é sempre polêmico, principalmente as nacionalidades portuguesas, italianas e, claro, espanhola é uma nacionalidade super importante para o Brasil, porque a gente tem bastante gente descendente aqui e, claro, muita gente que quer morar também na Espanha. Explica melhor para a gente o que é que está mudando a partir de hoje. O que nós vamos ter de mudança, né? É importante a gente contextualizar que a Espanha teve uma guerra civil e um período ditatorial muito longo, desde a década de 30 do século passado até 1975, por aí do século passado. Ou seja, nós tivemos uma guerra civil seguida de uma ditadura, né, de um regime fascista, o franquismo, na qual vários espanhóis foram exilados, tiveram que sair da Espanha. E esses espanhóis estiveram em vários lugares do mundo e, por circunstâncias, não conseguiram obter a nacionalidade espanhola depois com a redemocratização a partir de 1978, né? Então, esse período foi tentado, a tentativa da Espanha foi contemplar exatamente os netos de espanhóis, filhos de espanhóis que obteram a nacionalidade após a redemocratização, para premiar ou para reconhecer a nacionalidade desses que tiveram que sair do seu país, né, dos descendentes desses que tiveram que sair do seu país nesse momento. Então, a lei da memória democrática, ela tem esse papel. Ela visa reconhecer os espanhóis e reconhecer a cidadania das pessoas, né, que são parentes daqueles que tiveram que ser exilados, daqueles que tiveram que fugir da Espanha no período antidemocrático. Então esse é o papel. E nacionalidade, a gente sempre tem que lembrar que ela se dá a partir de interesses dos países em dois grandes aspectos. De forma nata, que é, em regra, por dois elementos, ou porque você nasce naquele solo, chamado de ius soli, ou de forma derivada, forma, como a gente chama aqui no Brasil, os naturalizados, uma forma secundária, que seria a naturalização, né? E nessas circunstâncias, o que a Espanha fez foi uma lei estabelecendo outras possibilidades de nacionalidade nata, aquela nacionalidade originária. Não só pelo solo, mas sim pela filiação, por ser filho de espanhol ou neto de espanhóis. Ô, Matheus, muito se compara, né, de conseguir a nacionalidade italiana com a portuguesa, com a espanhola. A espanhola está ali na mais complexa ou na mais simples em relação aos brasileiros? Digamos que com esta circunstância da Lei de Memória Democrática, houve uma amplitude disso, porque nós tínhamos quem poderia ser nacional espanhol, o filho de espanhol que não nasceu na Espanha. Com esta possibilidade da Lei da Memória Democrática, nós tivemos os filhos de espanhóis não nascidos na Espanha e também os netos de espanhóis não nascidos na Espanha. Também tivemos a possibilidade dos filhos de espanhóis que foram reconhecidos espanhóis a partir da redemocratização, também tivemos a possibilidade desse reconhecimento. Então, esta lei trouxe uma facilidade, mas a gente tem visto um endurecimento em toda a Europa da circunstância da descendência mais ampla, que é avô, avó, né, os netos, bisnetos. A própria Itália tem buscado restringir isso. Então a gente está vivendo um momento de restrição de acessos para, por exemplo, brasileiros que são filhos de imigrantes europeus que moram aqui no Brasil. Nós estamos vivendo uma circunstância de restrição de acesso de nacionalidades natas para esses países europeus onde o Brasil tem maior ligação, como Espanha, obviamente Portugal, Itália, Alemanha, né? A gente tem visto isso. E, Matheus, como que o processo fica um pouco mais simples? Claro, isso se a pessoa, né, tiver possibilidade, condição de morar no país. Em relação à Itália, muita gente faz isso, passa uma temporada no país para conseguir tirar a nacionalidade a partir do próprio país. Esse seria o caminho mais simples para, claro, quem tem condições de fazer isso, porque mesmo
aqui, estando no país, sem ir passar uma temporada, né, no outro país, que é óbvio, é muito caro, mas mesmo assim o processo também direto aqui do Brasil é bastante caro e muito longo, né? Precisa contratar muitas vezes advogado, porque a pessoa com os próprios recursos ali demora muito para conseguir achar os documentos, conseguir fazer toda aquela volta ali para a árvore genealógica para conseguir acertar os sobrenomes. O processo mais simples para quem tem condições é, portanto, passar uma temporada nos países? Bom, isso nós teremos que analisar circunstância por circunstância. É muito importante entender que a nacionalidade ela se dá de formas bastante específicas para cada país. Não há uma regra fechada para internacionalmente sobre nacionalidade. Então, cada país vai ter a sua realidade. O importante da gente dizer para todas as pessoas, e aí como a tua pergunta foi genérica, eu vou responder de uma forma mais genérica até para proteger o interesse das pessoas, é que se as pessoas forem para algum país e tentarem buscar dentro desse país pela residência, que é uma das formas, residência, estou residindo neste país, sou estrangeiro e estou residindo nesse país por um determinado tempo. Ou então vou casar com um nacional desse país e residir neste país por um determinado tempo, que ela sempre busque para conseguir, de alguma forma, tentar se naturalizar, né, tentar se tornar nacional daquele país, ela sempre busque uma entrada regular, uma entrada adequada, ou seja, uma entrada a partir de um visto correto, de uma permanência adequada, porque Brasil e Europa nós não vamos precisar do visto, mas nós vamos precisar de uma permanência adequada para que possa valer esse período de residência para uma análise de uma futura naturalização. Porque essa situação que você colocaste, em regra, é a situação da naturalização. A situação aquela que alguém vai para um país, permanece lá e implementando algumas condições, essa pessoa pode manifestar a vontade de se tornar nacional daquele país. Isso é a estrutura, vamos dizer, básica do que a gente chama de naturalização. Uma nacionalidade que a gente chama de secundária. É possível, sim. A Espanha tem possibilidades de residência por um período de 10 anos. Tem uma flexibilização para países ibero-americanos, como Portugal, Brasil, Andorra, que reduz, se você é nacional desses países, reduz o período de residência nesses países, mas essas circunstâncias são todas circunstâncias que precisam ser analisadas bem especificamente em cada país e precisam, como você falou, de profissionais especializados por cada país. Não quer dizer que eu, sendo um professor de Direito Internacional, eu vou ter o conhecimento da nacionalidade da Alemanha, com o domínio de poder ajudar juridicamente alguém, e da Itália, porque são circunstâncias diferentes, legislações diferentes, porque cada país regula a sua nacionalidade. E são processos caros mesmo, né, doutor? Sim, quando vai buscar principalmente, né, a árvore genealógica, vai ter que buscar a descendência, vai ter que buscar todos esses elementos, sem dúvida nenhuma, essas questões documentais, essas questões de pesquisa familiar, entre outras circunstâncias, são, e muitas vezes os estrangeiros, os familiares, né, se cotizam, se organizam, porque uma pesquisa estabelecendo, vamos dizer, uma família pode ser utilizada por mais de uma pessoa, né? Porque essas pesquisas realmente são caras. Professor, acho que também é interessante da gente aproveitar a deixa para explicar qual que é a importância de se tirar essa dupla nacionalidade, né? Desse reconhecimento e de se ir atrás, ainda mais por ser um processo caro, custoso, inclusive, né? Emocionalmente, de demorar bastante, de ir atrás de documentos, de ser um processo longo. Por que, então, as pessoas gostam e querem ter essa dupla nacionalidade? Bom, a gente poderia estabelecer primeiro por uma questão realmente familiar, uma questão de buscar, né, um reconhecimento familiar, mas há uma questão bastante, vamos dizer, lógica e direta, assim, que gera um facilitador. Você ter uma cidadania, como a Europa utiliza mais a expressão cidadania do que nacionalidade, você ter uma cidadania europeia facilita a sua entrada em vários lugares do mundo, né? Inclusive Estados Unidos e vários outros lugares. Então isso
traz uma facilidade de deslocamento. Então, muitas pessoas que têm este interesse buscam isso para facilidade de deslocamento, ou então, como a gente estava conversando antes, para permanência, né? Porque aí, se eu sou nacional de um país, e nós temos a União Europeia, com as suas dezenas de países, eu, sendo nacional de um país da Europa, poderei morar em algum país da Europa sem nenhum problema, poderei ir lá residir, poderei sair, entrar a qualquer tempo. Então, esses são os facilitadores da nacionalidade, ou seja, as proteções de direitos fundamentais, as proteções que tocam aos nacionais tocarão a mim. Então esse é um facilitador que as pessoas muito buscam, ainda mais nesse mundo global, onde as pessoas podem trabalhar em qualquer lugar, geraria uma facilidade para poder trabalhar e morar na Europa, né, ou na maioria dos lugares do mundo. Eu queria então aproveitar também, Matheus, que você está aqui com a gente. Você comentou rapidinho aí, né, de Estados Unidos, como por exemplo, se você tem uma outra cidadania, outra nacionalidade, que isso pode te ajudar a conseguir a permanência em outros países. A gente vê os Estados Unidos, vira e mexe, revisando as regras dos vistos, né? Nesse segundo governo do Donald Trump, ele está cada vez mais rigoroso, né? Acho que pode ser uma boa palavra para se utilizar em relação ao movimento imigratório, aos imigrantes. E com os vistos também revisou novamente. Acho que pode ser interessante da gente comentar, aproveitar que você está aqui, para falar um pouquinho sobre essa questão dos vistos que vêm sendo revisadas, as regras para o visto do brasileiro para conseguir entrar nos Estados Unidos de diferentes formas, né? Afinal de contas, tem diversos vistos. Primeiro, o que é o visto, né, para o nosso, né, o espectador poder entender. O visto é, vamos dizer assim, uma autorização, ou melhor, um documento que dá uma expectativa de direito para que eu possa adentrar num país que não é meu, num país, né, que eu não sou nacional. Então, para ir para muitos países, nós precisamos ter um visto. Eu não preciso de visto, eu sou brasileiro, eu não preciso de visto para sair do Brasil, nem para entrar no Brasil. Mas se eu vou sair do Brasil, eu vou entrar em algum lugar. Então, para muitos países brasileiros, para saírem do Brasil, precisarão de visto. O visto é essa expectativa de direito, porque pode acontecer alguma situação no momento em que eu chego lá, que eu não tenha toda a documentação que eu deveria ter, que eu não apresente todos os critérios que eu deveria ter, e mesmo com o visto eu não posso entrar em algum país. Mas é importante a gente entender que o visto está dentro da ideia de política migratória de cada nação. O Brasil, lá na década de 80 do século passado, criou restrições para estrangeiros entrarem aqui, exatamente para tentar manter o mercado de trabalho de brasileiros. Atualmente, por exemplo, o Brasil, na lei de imigração, a Lei 13.445, estabeleceu uma regra mais ampliada, uma regra mais protetiva aos imigrantes, pela tradição brasileira de ter imigrantes e pela importância de cuidar bem de todas as pessoas, respeitando as regras de direitos humanos. Os Estados Unidos vivem de imigração. Contudo, há uma circunstância que são as mudanças atuais nas questões de trabalho, emprego e outras situações. E aí nós vamos ter diversos alinhamentos políticos que vão, muitas vezes, e a gente tem visto isso não é só nos Estados Unidos, em vários lugares no mundo, que vão muitas vezes alinhar ao problema de desemprego ou situações problemáticas dentro de um país a questão imigratória. E aí você cria, então, no imigrante, que na maioria dos países é uma solução ou auxiliou no desenvolvimento dos países, o Brasil é um exemplo, e os Estados Unidos também, você cria, na verdade, no imigrante um discurso para, né, estabelecer regras mais restritivas e dizer que os imigrantes são o problema. É um conflito grande, né, nessas circunstâncias, e as regras imigratórias, as regras de imigração, elas estão, né, abertas, ou seja, cada país poderá, em algum momento, deixar elas mais amplas ou deixar elas mais restritas. Isso é, infelizmente, uma possibilidade. Não há uma segurança, né, nessas regras. Nós não temos como exigir que os americanos façam a regra tal de uma forma. Só se a gente estabelecer um acordo. Se a gente estabelecer um acordo internacional, um tratado internacional com os Estados Unidos, dizendo, vamos tratar americanos aqui no Brasil deste jeito e você vai tratar brasileiros aí dos Estados Unidos desse jeito também.
esse acordo firmado, aí gerará um direito de que nós possamos exigir esse tratamento. Fora isso, não é possível. E Estados Unidos sempre são muito rigorosos com imigrantes, né? E esse segundo governo Trump já começou bastante intenso, já está no finalzinho do primeiro ano, mas com agora essas mudanças também para os brasileiros. Obrigada, viu, Matheus Silveira, professor de Direito Constitucional e Internacional, que nos ajudou a entender o caso da nacionalidade, da cidadania espanhola, que tem até hoje, portanto, para ter essas mudanças, mas também aproveitamos para falar sobre outras questões, até dos Estados Unidos. Obrigada, viu, Matheus? A gente certamente vai voltar a conversar em breve. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu. Bom, se você quiser assistir de novo